O pastor tem como característica principal a diaconia, o serviço, a entrega de si mesmo em favor do seu rebanho. O pastorado, como ato de zelar, de cuidar, estava o tempo todo presente nas atitudes de Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz que, vendo a multidão, teve compaixão, porque aquelas pessoas pareciam ovelhas sem pastor. Jesus não é apenas o pastor que mostra o caminho, mas é o pastor que se faz caminho. É o pastor que é o caminho. E esse pastor convida outros a serem como ele, pastores desse rebanho. Por isso ele vai dizer para Pedro: Pedro, você me ama? Veja, a condição para que você seja pastor do rebanho de Cristo é o amor. Porque quem não ama não dá a vida pelo outro, não é verdade? A condição para que se seja pastor no rebanho de Cristo é assemelhar-se a Ele, ser capaz de dar a vida como Ele deu pelo rebanho. Então, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Se existe amor em você, e amor para nós não é sentimento, na verdade, amor para nós é uma pessoa, Deus é amor. Existe amor em você? Então o Espírito de Deus está em você para que você realize as mesmas coisas que eu faço. Apacenta o rebanho. Se há amor em você, apacenta as minhas ovelhas. Percebe como Jesus coloca como essencial na vida do pastorado a diaconia caritatis? É a capacidade de servir em amor que torna você bom pastor, à semelhança do bom pastor. Veja que é na figura do pastor que se encerra a noção, portanto, de serviço, de doação, de cuidado, de condução. O pastor é o mediador entre as ovelhas e o alimento. A finalidade do ato de pastorear é garantir a vida das ovelhas, alimentando-as, vigiando-as contra o perigo no caminho e garantindo que elas tenham vida. O pastor cristão é aquele que, fazendo as vezes de Cristo, ou melhor, agindo na sua pessoa, deve ser a ponte entre a vida das ovelhas e o alimento que as sustente. O pastor, ele é em si mesmo uma manifestação do sagrado na vida do rebanho. Porque é o pastor que vai mediar as ovelhas e as fontes de alimento, garantindo-lhes a vida. Existe um comentário rabínico muito antigo que eu encontrei, inclusive, nas obras de Michel Foucault, e que ele traz na sua discussão sobre o pastorado, e eu gostaria de reproduzir, de ler para você. Explica-se, pois, por que Moisés foi designado por Deus para conduzir o rebanho de Israel. É que quando era pastor no Egito, Moisés sabia perfeitamente fazer as ovelhas pastarem e sabia, por exemplo, que quando chegava a uma campina, devia mandar primeiro para lá as ovelhas mais jovens.
que só poderiam comer a relva mais tenra. Depois mandava as ovelhas um pouco mais velhas e só depois mandava para a campina as ovelhas mais velhas, as mais robustas, porque essas poderiam comer a relva mais dura. Você percebe o olhar de Moisés, enquanto pastor? É um olhar atento às ovelhas. As ovelhas. É um olhar atento a como produzir vida na vida das ovelhas. E esse cuidado de Moisés chamou a atenção de Deus, segundo esse comentário rabínico. Era ele, veja, vamos continuar. Era ele, então, que presidia a distribuição justa, calculada e pensada do alimento. E foi então que Javé, vendo isso, lhe disse: já que sabes ter piedade das ovelhas, terás piedade do meu povo, e é a ti que eu te confiarei. Veja, meu querido, a figura do pastor é uma hierofania, é uma manifestação do sagrado, porque aqui Moisés cuida das ovelhas do modo como Deus quer cuidar das pessoas. Como Javé escolheu Moisés para pastorear com cuidado o seu povo, Jesus escolheu homens para serem pastores do seu povo. E ele radicaliza essa reciprocidade. E ele vai dizer: quem vos ouve, é a mim que ouve. Olha que coisa interessante. O pastor, ele deve ter o coração do bom pastor. O pastor deve falar, comunicar aquilo que ele ouviu e entendeu do bom pastor. Por isso Jesus vai dizer: quem vos ouve, é a mim que ouve. Veja, o pastor age na pessoa de Cristo. Ele impersona Cristo. Ele age na pessoa do bom pastor. Por isso, quem ouve o pastor é ao bom pastor que escuta. Muito bem, essa experiência ela é compartilhada no ministério ordenado. Episcopos, presbíteros e diáconos constituem aqueles que são extensão da missão apostólica de pastorear, cada qual ao seu modo. Então, meu querido, assim como a diaconia é a chave de compreensão da vida de Jesus, a diaconia é também a chave de compreensão de todo o ministério ordenado. O ministério ordenado é um ministério de serviço. O mesmo Cristo que é pastor é também servo. E veja, toda a igreja participa da diaconia de Cristo Jesus. Porque todos aqueles que são tocados pelo ressuscitado imediatamente colocam-se a serviço. Agora, meu amado, veja só. O diácono, de modo muito específico, ele deve ser sinal dessa diaconia. Ele deve suscitar o serviço na igreja, estimular a comunidade ao serviço amoroso, ao cuidado com os pobres, ao serviço com os marginalizados, os desvalidos. O diácono não é proprietário da diaconia, mas ele é sinal, guardião do serviço na igreja.